Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a terapia morfoanalítica. Cadê o pessoal? Queridos alunos, cadê vocês? Porque o conteúdo da psicossomática, então, ele já foi todo dado, né? Eu já tinha colocado, né? Link da aula. Só que nós vamos acrescentar, digamos assim, nós vamos acrescentar a terapia morfoanalítica. Então, hoje que nós vamos falar sobre isso. Vou aguardar aqui só mais 2 minutinhos, tá bom, Sara? Para ver se chega mais alguém e aí a gente já começa, bem tranquilo, tá? Eu já tinha colocado lá o link. Ok. Boa noite, Luana, tudo bem? E aí, Igor? Beleza. Só ir colocando o pessoal aqui para frente, aqui para dentro. Boa noite, Simone, tudo bem? Deixa eu abrir aqui no celular, porque aí, à medida que eu for começando a aula, eu vou colocando vocês aqui para dentro, via celular. Aí. Pronto. Vou aguardar aqui só mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá bem? Tá, no mais, tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde? Professora, boa noite. Tudo Deixa eu te bem? perguntar uma coisa, tudo jóia. É que na apresentação do meu trabalho com a Luana, nós fizemos o estudo de caso e nós vamos apresentar num PowerPoint o estudo de caso, vamos, né, falar sobre o estudo de caso e montamos um PowerPoint para ficar mais didático. Aí, no caso, a gente envia para você o PowerPoint para que você possa projetar? Não, você mesmo, Líria. Eu Observe aí consigo? no Google Meet, Hum, na porção inferior do quadradinho, onde é que tem telefone, tem o microfone, o telefone e a maquininha de filmar. sei, Depois tem levantar a mão, sei. depois tem apresentar agora. Ah, aí aparece para mim assim os três pontinhos, aí tem mensagens na chamada, compartilhar a tela, deve ser, né? Aí na hora que você clica em apresentar agora, você vê lá assim, a tela inteira, por exemplo. Ah, sim. A Luana, ela deve. Aqui, ó, ela entende até melhor. Ela também, qualquer coisa, vai poder. Ah, é, ok. a Me Luana, ajudar? ela tá bem mais por dentro dessas questões. Mas então tá certo, Aham, obrigada. ok. Porque outra foi importante, porque o nosso VT, ele começa na semana que vem, né? E tinha alguns alunos que estavam confundindo que começava hoje, mas não. Então, eu reenviei, meus queridos, lá no WhatsApp a data de cada grupo. Porque vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Ah, voltou, agora voltou. Massa. E aí, porque aí vocês vão saber qual que é o dia do seu grupo, ok?
Tá lá, eu reenviei as datas e aí vocês vão compartilhar. Vocês vão compartilhar o mapa mental que vocês explicam sobre o tema e depois o tema de cada grupo vai ser ilustrado com um estudo de caso. Ok? Mais alguma dúvida? Prof, Eu. boa noite. Ei, tá bom? Agora também. É que eu cheguei agora, eu tô um pouco perdida. Era para fazer o mapa mental. Aí é para montar PowerPoint com um estudo de caso? Isso fica a critério do grupo. A Líria fez assim. Mas se você só quiser contar o estudo de caso e fazer a leitura, tudo bem. Mas realmente ela tem razão. Quando a gente apresenta um estudo de caso, na hora que a gente vai lendo no PowerPoint, fica lindo, né? Mas vocês é que sabem, tá bom? Entendi. Mas o estudo Tem de gente que caso... pode mostrar o estudo de caso também através de um trecho de um filme. Entendi. Aí pode colocar um YouTube, vídeo, por tem gente exemplo, que tem lá explicando? como? Pode colocar, por exemplo, um vídeo no YouTube explicando o caso? É O estudo porque de caso, pode. É porque, por exemplo, Pode o nosso sim. tema é lombalgia, se eu não me engano. Aí Certo. montamos o mapa mental, que explica, Certo. né, qual que é a etiologia, os tratamentos, tudo no mapa mental. Certo. E aí pode colocar, por exemplo, em vez de criar o PowerPoint e tudo mais, pegar um vídeo que vai estar tratando sobre isso, sobre a lombalgia. É o vídeo. Veja bem, a metodologia de apresentação da teoria é o mapa mental, não é o vídeo. Aí eu mandei vários modelos de mapa mental lá no grupo do WhatsApp, lembrou? Sim, sim. Mas aí, além do Aí, mapa mental, aí tem o estudo de caso. que é o estudo de caso, nada mais é do que um exemplo da teoria. Ah, tá, entendi. Achei que era para poder criar um caso clínico ou coisa do tipo. Mas é um exemplo. Você pode criar um caso clínico também, tanto faz, Daniele. Ele pode ser tanto apresentado, o estudo de caso, através de uma lâmina de PowerPoint, que o meu querido aluno ele vai contando ali a história do adoecer daquele sintoma, ou ele pode também trazer depoimentos de quem teve esse sintoma, que é o tema do seu trabalho no YouTube. Pode pegar depoimento, então. Pode. E Então também tá bom. e uma outra opção, que é o que você falou, você montar aí, você também criar um estudo de caso, não tem problema não. Entendi. Tá bom, obrigada, viu? Nada, nada. Tudo bem. Aí mandaram aqui, professor, tem que me mandar o mapa mental, o estudo de caso? Não, você tem que me mandar nada. No dia da apresentação do seu grupo, você vai, apresenta, eu já tomo nota dos componentes do grupo, já lanço a nota, acabou. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a data da apresentação do seu grupo, que eu repostei hoje lá no grupo de WhatsApp? Obrigada, viu, professora? Boa noite. Sou eu de Leusa. Ei, querida, tudo bem? Professora, mas no caso, assim, o nosso é imagem corporal. Aí a gente pegou um artigo científico que fala, assim, né, do uso das redes sociais na imagem corporal e a influência da mídia em acadêmicos no curso de educação física. Aí, a gente, quer dizer, colocamos, né, no resumo do artigo, que já está pronto, a gente colocou só mesmo, assim, né, a questão do corpo, das redes sociais, o conceito da imagem corporal, o conceito da formação da imagem corporal, né, os tipos, né, que são fisiológico, libidinal, social, a satisfação, a insatisfação,
e, além disso, criar, então, pegar um caso clínico, né? Isso, exatamente. Um caso para ilustrar. Lembrando que a metodologia de avaliação desse trabalho é: vocês vão fazer um mapa mental para a apresentação da teoria e depois a apresentação do estudo de caso. Ok, professor. Beleza. E aí, queridos, agregando conteúdo. Oi, alguém chamou a mão, levantou a mão. Daniele, pode falar. Sou eu, só mais uma dúvida. Tudo bem? Em relação à apresentação, todo o grupo tem que apresentar ou pode ser concordado dentro do grupo? Pode ser acordado com os componentes do grupo. Quem que vai fazer o quê? Eu fiz o mapa mental, o outro colega vai apresentar, o outro vai apresentar o estudo de caso, do jeito que ficar bom para vocês. Então tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, agregando então conteúdo, que nós já fechamos tudo sobre a psicossomática, né? Hoje nós vamos falar sobre a terapia morfoanalítica. Por quê? Porque aqui a gente tem uma turma, né, que uniu aí a psicologia à fisioterapia. E a terapia morfoanalítica é como se fosse o exercício da psicossomática na clínica da fisioterapia. Então, o que a gente tem que lembrar? É o exercício da fisioterapia, mas quando o fisioterapeuta ele olha para o seu cliente, ele lembra que o sintoma daquele cliente traz razões psicológicas. E se trata, então, no mínimo, a partir do conteúdo da psicossomática, que se trata de uma tensão reprimida. Então, a terapia morfoanalítica, eu acho que meus alunos de psicologia vão ficar assim, espantados. Como é que um fisioterapeuta abraçou a psicossomática e a psicanálise a partir de um acolhimento do seu cliente com esse entendimento de funcionamento da vida de qualquer pessoa, da personalidade humana, que é o Sérgio Perrot. Vou trazer ele aqui uma entrevista que ele deu para vocês ouvirem dele mesmo. Por quê? Ele é um fisioterapeuta, ele vai dizer isso, que ele observava que determinados sintomas eram tratados por ele, contudo, o paciente ele ficava um período se sentindo muito bem e depois o sintoma retornava para aquele mesmo sujeito, ou igual, ou mais intenso, ou mais aprimorado. Então, ele começou então a compreender, trazer uma compreensão global do corpo e associou essa tensão reprimida às manifestações emocionais, ou seja, ele começou a compreender o corpo para além da sua fisiologia e a agregar a esse adoecer corporal as manifestações psíquicas, as manifestações emocionais. E ele começou a perceber que ainda que os seus pacientes, eles então trouxessem a mesma demanda, o mesmo sintoma, a expressão dos sentimentos era algo individual. Então, por exemplo, se ele atendia o mesmo paciente, vários pacientes, no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo semestre,
por exemplo, com fibromialgia, eles traziam, então, uma manifestação corporal idêntica, porém a expressão dos sentimentos era algo individual. Então, olha, vamos começar aqui, ó, ouvindo dele um atendimento do paciente psicossomático. Deixa eu só aumentar aqui o volume. Gente, vocês me falam aqui no chat se o volume tá ok. Peraí, que eu tenho que fechar aqui o vídeo e Mas mesmo eu fechando o meu vídeo, o meu áudio, gente, estou acompanhando vocês aqui no celular, mesmo porque é 2 minutos. Nós vamos conversando aí para vocês poderem entender sobre a terapia morfoanalítica. Olha que interessante. Qual é a grande dificuldade hoje dos psicólogos, né, quando se deparam com pacientes psicossomáticos que, obviamente, precisam de toque e de ajuda corporal? E qual é a grande dificuldade dos fisioterapeutas quando aparece em plena sessão manifestação emocional, lembranças, traumatismos do passado e que, obviamente, precisam de um acompanhamento específico, precisam ser elaboradas, faladas e integradas. Então, na formação, você vai aprender a unir e a integrar tanto um sintoma físico de um sofrimento psicológico, quanto a expressão emocional de uma patologia física. Serge Perot, francês, é terapeuta psicocorporal morfoanalítico. É isso mesmo, né, Serge? Falei correto ou tem algum erro aí na apresentação? Qual que é exatamente a tua formação? Terapeuta, psicocorporal, morfoanalista, isso? Isso, morfoanalista. Morfoanalista, eu falei o último errado, né? Uhum. E toda essa sigla, né, uma sigla complexa, ela é tão complexa quanto a atuação da sua profissão hoje. Explica pra gente o que é esse terapeuta psicocorporal morfoanalista. Então, prazer recebê-lo aqui. Prazer igualmente. Morfo vem de morfologia, o corpo. A gente está tratando a postura. E a partir do tratamento da postura... Deixa eu ficar já ereta aqui. Exato. A partir do tratamento da postura, vamos poder tratar a pessoa inteira. E analítico, porque eu tenho também uma formação de psicanálise, eu trabalhei muito na psicanálise, me formei, e então esse método está seguindo a linha da psicanálise, da neutralidade, da não indução, e unindo o trabalho corporal global com a compreensão da psicanalítica, a compreensão psicanalítica dos traumatismos e das emoções que foram guardadas no corpo, no inconsciente corporal. Tá, a sua formação de graduação é fisioterapeuta. Sim. É isso. Depois disso, a psicanálise.
antes de chegar na psicanálise, eu fiz uma formação muito importante que determinou toda a minha evolução, foi com a Françoise Messières. Françoise Messières morreu agora. Ela era a grande fisioterapeuta pioneira do que hoje é mais conhecido como RPG. Mas na época o RPG não existia. E eu fiz formação com essa Françoise Messières. Para mim foi uma grande descoberta essa compreensão global do corpo, da postura e das deformações posturais em geral e da coluna vertebral em particular. A Messières trabalhava particularmente com as deformações da coluna, escoliose, cifose, lordose, né? Hérnias discais, todas essas patologias da coluna que, na realidade, são o resultado, a consequência de deformações posturais. Tá, você é francês, né? Sou francês. Mas você fala bem claro o português. Você transita muito tempo pelo Brasil ou viaja muito pelo mundo? Como é que é o teu trânsito aí profissional pelos países? Faz muitos anos que eu estou transitando pelo Brasil, então isso me ajudou muito o desenvolvimento do português, mas de qualquer forma, desde o início, quando eu fui convidado no início para dar seminários no Brasil, eu nunca imaginei que eu poderia fazer esse trabalho com o tradutor do lado. Então, imediatamente me dediquei a aprender o português, que eu não conhecia de jeito nenhum. E para fazer esse trabalho é importante poder comunicar na língua da pessoa, poder se impregnar da cultura da pessoa e poder captar todas as sutilezas do que ela está vivendo e dizendo ao mesmo tempo. Tá, e como é que foi que, mesmo você já explicou mais ou menos aí, a tua formação, né? A tua identidade com esse estilo, com esse método, né, de terapia criado por você, mas quando e como é que foi que você criou a terapia morfoanalítica? Em que momento que isso veio? Você estava buscando estudos e, de repente, você encontrou alternativas para a criação do método? Ou você já tinha uma linha de pesquisa para buscar esse método? Como é que foi esse percurso do teu trabalho profissional? Bom, na realidade, desde os meus estudos de fisioterapia na faculdade de Marselha, na França, no sul da França, eu li um evento que foi muito determinante para mim. Naquela época, eu li o livro da Thérèse Bertherat, que foi muito publicado no Brasil também, que chama O Corpo Tem Suas Razões, né? Subentendido, razões que não sempre a gente entende, né? E eu fiquei entusiasmado, encantado com esse livro, me identifiquei muito, né? E a partir daí, eu, depois de ter feito a minha formação como fisioterapeuta, comecei a trabalhar alguns anos na fisioterapia clássica, mas rapidamente eu não fiquei satisfeito com duas coisas. Primeiro, com os resultados, que eram muitas vezes parciais e que não duravam muito. E também, sobretudo, com o jeito de tratar a pessoa, né? A necessidade, e é inevitável, né? A fisioterapia precisa fragmentar o corpo para tratar uma parte especificamente. E eu estava procurando essa globalidade do trabalho. Então, foi quando eu fui procurar a Messières. E quando eu encontrei o tratamento global da Messières, eu fiquei entusiasmado imediatamente. O que a Messières descobriu, isso foi determinante, até hoje está sendo determinante, a Messières descobriu que as deformações do corpo e, de maneira geral, da coluna, da postura, são devidas a um excesso de tensão muscular, a umas retrações musculares, perda de elasticidade, e, ao longo do tempo, essas retrações
excesso de tensão se acumulam e acabam deformando a postura. Então, o jeito de tratar, a partir do momento que você entende isso, o jeito de tratar não é de fortalecer a musculatura fazendo musculação, é de recuperar a elasticidade dos tecidos nas regiões onde estão acumuladas os excessos de tensão e de retração. Eu queria datar um pouquinho o seu trabalho, esse processo seu profissional. Quando é que foi que você criou, né? Claro que não é um dia, mas assim, o ano mais ou menos que você começou o trabalho com a terapia morfoanalítica. Nós estamos falando de que período isso? Há quanto tempo faz que você está trabalhando? Então, entre a formação da Mézières foi que eu comecei a formação com a Mézières foi em 77, eu fui de novo em 79, e vamos dizer, entre 79 e 85, eu trabalhei muito, com centenas e centenas de pacientes experimentando esse trabalho corporal global. E o que aconteceu é que justamente muitos desses pacientes que eu estava atendendo nessa compreensão global do corpo e das cadeias musculares, né, começavam a manifestar emoções durante as sessões, né? O que a Mézières chamava reações histéricas, e geralmente ela mandava o paciente para o psiquiatra ou um psicoterapeuta, eu me dei conta que, na realidade, faziam parte do processo natural de recuperação do corpo, da postura. O tempo, você está dizendo para mim que o tempo que você estava tocando os pacientes no tratamento físico, eles podiam transmitir para você problemáticas psíquicas, né? Vamos dizer assim, interrogações aí, né? Psíquicas. Manifestações, e que você viu a possibilidade de fazer conjuntamente o tratamento, vamos dizer assim, ou a prevenção de uma possível problemática para esse paciente no momento do seu toque físico ali, do tratamento físico, é isso? Exatamente. Eu vi que essa parte emocional, a expressão dos sentimentos, não podia ser separada do trabalho e na realidade, são os pacientes que me mostraram o caminho. Eu simplesmente segui o caminho do que estava sendo experienciado durante a sessão. Na prática. Tá, e como é que é o teu trabalho hoje? Porque você está falando aí de um período em que você experimentou, né, essa vivência com os pacientes. Hoje você atende pacientes? Claro. Ou você forma e prepara, vamos dizer assim, profissionais para esse atendimento? Os dois. Continuo atendendo pacientes quando eu estou na França, né, no meu consultório, e ao mesmo tempo eu estou formando terapeutas morfoanalistas em diferentes países. Ô Sérgio, mesmo porque, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas eu acredito que o teu trabalho, ele não é um trabalho que ele tem você faz um período de uma pesquisa e depois ele termina ali, né? Eu acho que é uma continuidade, e a tua relação com o paciente, né, na prática, ela só vem contribuir para apresentar sempre novos, vamos dizer assim, sintomas dentro do tratamento. Não dá para parar e você ficar só na teoria, né? Dá? Ou não dá. O nosso trabalho é muito prático e temos a sorte, eu posso dizer que temos a sorte de fazer uma profissão que nos obriga a crescer todo o tempo, né? A gente não pode pensar que o que a gente sabe hoje é definitivo e para sempre, né? E os pacientes nos trazem novo material cada dia, né? E então é uma profissão onde nós ajudamos os pacientes a crescer e a descobrir novos aspectos deles mesmos, mas também o paciente nos ajuda também a crescer, a questionar, a melhorar e a polir nosso método, nossa prática. Existe um perfil desse paciente que procura o tratamento da terapia morfoanalítica?
em especial que tem assim algumas características, que já experimentam outras terapias alternativas, ou você recebe também aqueles que acompanham, que se tratam só no tradicional, como é que funciona? Qual que é o perfil desse paciente? É muito difícil definir esse perfil, mas podemos dizer que tem duas famílias de pacientes, né? Tem os pacientes que apresentam principalmente um sofrimento corporal, um sofrimento físico, né? Uma dor muscular, uma dor articular, uma doença reumatológica, um bloqueio da coluna, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que têm mais ou menos consciência que tem componente psicológico na manifestação corporal, né? Então, vamos acolher esse sofrimento corporal e temos técnicas para trabalhar isso, para ajudar, para melhorar, mas, ao mesmo tempo, acolhendo e deixando espaço para a expressão do sofrimento psíquico da pessoa relacionado com o sofrimento físico. Essa é a primeira família. A segunda família são pessoas que vêm principalmente com o sofrimento psíquico, por exemplo, uma fase depressiva, um excesso de ansiedade, angústia, bulimia, anorexia, todos problemas relacionais também, problemas de separação, problemas no trabalho, insônia. Bom, e acolhemos esse sofrimento psíquico e temos a sorte que o corpo e o quadro sensorial do nosso método nos permite abordar essas questões da psique de um jeito muito diferente. O corpo permite uma via de acesso ao inconsciente de maneira muito mais rápida e muito mais profunda que pela via verbal. E para terminar, eu queria dizer que muitos desses pacientes, justamente, são pessoas que nunca teriam feito uma psicoterapia tradicional. Alguns sim. Claro. Recebemos alguns pacientes que fizeram 10 anos de psicanálise e que depois sentem a necessidade de se tratar com o corpo, ou a partir do corpo. Mas muitos desses pacientes que estamos tratando são pacientes que são mais ou menos declarados incompatíveis com qualquer tipo de terapia. Olha só. E justamente o campo corporal e sensorial que a gente tem permite acolher esse tipo de paciente. E por que esses pacientes procuram? O método já está reconhecido, ele já está trazendo resultados? Por que essas pessoas que não confiavam, vamos dizer assim, entre aspas, ou não procuravam métodos, né, vamos dizer, alternativos, se é assim que a gente pode chamar, elas vêm em busca da terapia morfoanalítica? O que atraem elas nesse método? Eu acho que o mais atrativo é que é uma terapia contemporânea. Na realidade, eu com todos os anos que eu estou trabalhando agora, quase 25 anos que eu estou trabalhando nesse campo, eu vejo como hoje o acolhimento desse tipo de trabalho é muito maior do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque a sociedade está em constante evolução e as patologias que surgem e que todos os médicos acolhem no consultório dele, né? Todos têm a ver com o corpo, né? Ou diretamente ou indiretamente. Então, não é uma surpresa que as pessoas estão procurando um tipo de terapia onde o corpo está incluído, que seja a priori ou a posteriori, mas um tipo de trabalho global no qual a base de pensamento, podemos dizer, é o corpo. O corpo serve para pensar. Eu acho que o mais eficaz, o mais fundamental e o mais eficaz também do nosso trabalho é que a gente consegue
que esses pacientes, que às vezes são pacientes que têm dificuldade de associação, que têm dificuldade de falar, conseguem pensar sobre si mesmo, elaborar a partir do corpo. Você está dizendo conversar com o corpo, fazer um entendimento do que o corpo está te dizendo através dos sintomas, né? Claro. Se o meu corpo está acontecendo isso comigo, eu preciso entender por que está acontecendo isso comigo, fazer um entendimento, né? E não só correr para o socorro de parar com o que você está sentindo, né? Mas entender o que você está sentindo. Entender que o corpo fala. Fala. Através do sintoma. Ô Sérgio, e que tipo de profissional procura hoje a formação da terapia? Então, as pessoas que são mais, que têm mais afinidade com esse tipo de trabalho, naturalmente, são as pessoas que já estão trabalhando ou com o corpo ou com a psique, né? Então, os fisioterapeutas, que estão interessados no trabalho corporal global e que já têm uma compreensão que esse trabalho corporal global não pode ser separado da parte sensorial, emocional, afetiva. Então, essas pessoas veem na formação como uma especialidade. E os psicólogos também, muitos psicólogos clínicos que se deram conta na prática que trabalhar com o verbal ajuda até um certo ponto. Mas tem muita memória que o paciente não consegue ter acesso. E ele não consegue ter acesso por quê? Porque essa memória não está no campo informativo, né? Não é uma memória que ele pode recorrer pelo pensamento mental. É uma memória que está gravada no corpo, especialmente as memórias dos traumatismos mais arcaicos, mais primitivos, que datam de uma época quando não existia pensamento, só existia sensações. O bebê, você sabe que o bebê, entre 0 e 1 ano aproximadamente, ele grava a memória no sistema sensorial, porque ainda não tem a capacidade de pensar, ele não tem o aparato a pensar. Então, ele não grava pensamentos, ele grava sensações. E o nosso trabalho é de justamente reestimular essas sensações e colocar palavras nelas para recuperar a memória. E o que acontece é que quando a pessoa consegue recuperar essas memórias muito antigas ou muito reprimidas, então faz um efeito psíquico muito profundo nela. Por quê? Porque é como se ela está recuperando um pedaço da sua história, como um quebra-cabeça, né? Mas tinha vazios, tinha buracos, né? E o fato de poder recuperar essa memória traumática, na maior parte do tempo, né, permite que a pessoa pode se sentir mais integrada na história dela e, consequentemente, na sociedade e na vida. Sérgio, obrigado por ter passado por aqui, pela tua entrevista. Muito obrigado. Ei, gente, tudo bem? Eu fiz uma pausa porque eu preparei, inclusive, um estudo de caso para a gente poder discutir aqui. O que acontece? O que eu achei, vocês entenderam tudo, mas eu queria fazer um reforço num detalhe dessa entrevista, que o Serge Pirot, ele é francês. E ele tem uma atuação muito grande aqui no Brasil. Eu não sei se vocês observaram que a entrevistadora perguntou para ele: nossa, mas você é francês e fala português tão bem? E ele disse: eu não me imagino trabalhando com um tradutor do meu lado.
Isso, gente, vai muito além da linguagem. Vai muito além do idioma, quer dizer, eu falei errado, vai muito além do idioma. Isso trata de compreender a linguagem do nosso cliente. Porque cabe a nós, profissionais de saúde, fazer essa tradução e tornar mais eficaz o nosso acolhimento e o nosso atendimento quando a gente fala a linguagem do nosso cliente. Ou seja, ele traz o cliente para mais perto. E então é a partir desse acolhimento que ele consegue, então, exercer a empatia, ou seja, o não julgamento. Ou seja, em outras palavras, ao invés de eu trazer o meu cliente ao meu contexto, eu, profissional de saúde, eu vou até o contexto do meu cliente, através da empatia. Então, vou dividir aqui com vocês, eu vou passar esse documento para vocês, tá? Hoje já lá no WhatsApp, ok? Como é que é aqui no Igor? Eu tô numa viagem que até eu mesmo tô tentando entender meu corpo, meus sentimentos primeiro, né? Descobrindo e controlando esses impulsos, a ansiedade. E é isso mesmo, e é uma via de mão dupla. Porque você pode tanto fazer um entendimento e chegar até seu corpo, compreendendo que a causa do adoecer corporal se encontra no emocional, que é a nossa disciplina mesmo, psicossomática, e também chegar até a causa a partir do sintoma, que é isso que a terapia morfoanalítica propõe. Eu ouvi não só do Sérgio Perrot aí nessa entrevista, como ele fala, mas também de relatos de alunos mesmo que na prática de RPG, às vezes estava fazendo um alinhamento postural no momento em que o cliente do meu aluno de fisioterapia, ele se olha no espelho, porque às vezes tinha aí essa curvatura, esse olhar mais para o chão, não é verdade? Ele, na hora do momento que ele se olha, ele se vê um alinhamento postural, o cliente, ele começou, então, um choro compulsivo, que falava de um sofrimento que o cliente ele não sabia nomear a causa, mas o sentimento, ele estava presente. Então, isso é muito importante. A gente poder compreender, né, da nossa vida, desses altos e baixos, quanto da nossa existência ela é reprimida e pode escoar, então, através do sintoma. Nós falamos disso, assim, exaustivamente, né? Eu não sei, Zelícia, se trata da microfisioterapia, porque eu não entendo da microfisioterapia. A terapia morfoanalítica, eu entendo por causa da psicanálise, ok? Eu até te falei, você está intermediando aí um diálogo com uma profissional de microfisioterapia, né? Porque eu desconheço, eu não sei mesmo, viu, querida? Eu só sei te responder sobre a terapia morfoanalítica. Mas vocês conseguem perceber como é fácil, por exemplo, vocês psicólogos e fisioterapeutas, num trabalho multidisciplinar, num atendimento a um cliente, né? A gente tinha até esse projeto para a gente poder fazer esse trabalho desses 2 cursos, e aí entrou a pandemia, que foi com uma turma que ficou assim super empolgada. A gente ia associar aí
o atendimento da psicologia junto da clínica de fisioterapia lá na Universo, e entrou a pandemia e nós tivemos que deixar a prática. Mas o projeto, na teoria, ele já está todo metodologicamente aprovado, e assim que a gente retornar para o presencial, vou convidá-los, viu? E é isso mesmo, Igor, a gente vai se percebendo, nossa, hoje eu estou tenso, ou hoje eu não digeri bem esse sanduíche, não é assim que a gente fala? Hoje o almoço não me caiu bem, e aí vai nesse diálogo dessa via de mão dupla. E aí, queridos, eu queria... aqui, ó, e esse material eu vou mandar para vocês, porque é o nosso exercício de fixação, só para vocês poderem entender um pouquinho de como é o olhar fragmentado, então, desse corpo e desse sujeito que habita esse corpo para a terapia morfoanalítica. Então, primeiro, quando você vê essa sigla MARP, MARP, é morfoanálise e reajustamento postural. Então, ao longo das sessões, eram frequentes os pacientes terem reações emocionais, conforme a gente ouviu dele, ou se abrir e compartilhar vivências muito íntimas. E a prática com centenas de pessoas permitiu, então, evidenciar o trabalho sobre a estrutura corporal, e esse trabalho ele faz com que emerge aspectos profundos do ser, né? E que essa energia reprimida, essa tensão reprimida, e ele fala traumatismos reprimidos, mas não é traumas emocionais reprimidos, ok? Ele acaba sendo descarregado durante uma sessão de fisioterapia, por exemplo. E às vezes bastava um suave toque na mão ou uma tomada de consciência de uma região corporal para que novas sensações fossem, então, liberadas e desencadeadas. Olha como é que isso aí acontece na fisioterapia. Olha como é que isso pode acontecer na psicologia. Aconteceu uma vez que eu estava fazendo um atendimento, conseguimos, então, rememorar experiências que mexiam com aquele grande outro. Lembrou lá do Fernando Freitas, aquele outro palestrante que eu trouxe para vocês? Ele é sensacional, que ele fala, né? Você está esperando a aprovação de quem? Esse sintoma diz de quem, né? Do nosso grande objeto de amor, dessa nossa dependência de aprovação, de apaixonamento, de acolhimento desse grande outro. E essa sessão se deu desse modo. E no momento de despedir dessa paciente, estava tudo bem, e eu perguntei para ela, então, podemos encerrar por hoje? Ela falou, podemos. E na hora que ela levantou, normalmente o psicólogo, a gente não toca no paciente, a não ser que o paciente, ele tenha o desejo de tocar o analista, dependendo de como que isso é feito, né? Um aperto de mão, um abraço, né? 3 beijinhos é quase que um cumprimento mesmo, mas não tem muito aí esse toque. E aí, nessa sessão, essa minha paciente disse para mim, eu posso te dar um abraço? Aí eu falei, pode. Aí na hora que ela me abraçou, eu tinha que ter alguém para fazer, né, para vocês poderem ver. Na hora que ela me abraçou, vou tentar fazer aqui, vocês estão me vendo direitinho aí? E na hora que essa minha paciente abraçou, ela não soltava. Ela ficou lá abraçada. E aí ela começou a chorar compulsivamente. Então, aí é a via inversa, né? Lá na terapia, a gente acessou, então, uma memória reprimida e escoou através do choro. Aí eu fui, tirei os braços dela de mim, coloquei ela sentada, acalmei, ofereci água. Não falei com ela se aceita uma água. Peguei uma água, servi, dei para ela. Ela tomou, passei minha caixinha de lenço. Ela chorou ali até se acalmar, né? Então, é só para a gente poder atender todos os alunos, né? Claro.
E aí, o quadro da terapia morfoanalítica, ele está amparado, então, nesses 3 pilares principais, que é o corpo real, o corpo sensorial, vivenciado, e o corpo emocional, afetivo. Então, o corpo real é esse corpo objetivo, ou fisiologia mesmo, que a gente pode medir, quanto é que você mede, quanto é que você pesa, você testa, você faz exames de imagem, né, radiografia, é o corpo dos músculos, dos ligamentos, das articulações, os ossos e dos órgãos essenciais, pulmões, vísceras, coração, cérebro, etc. Então, o trabalho ele é feito principalmente no sistema muscular do terapeuta morfoanalítico, tá? Que é o maior responsável por nossa morfologia e por nossas deformações posturais, e são empregadas diferentes técnicas corporais que permitem a reorganização da estrutura muscular, articular, óssea, e a dissolução das somatizações e a conscientização do conteúdo inconsciente, das tensões, dos desequilíbrios, das posturas, enfim, dos problemas do corpo real. Foi aí, numa aula como essa, que um aluno de fisioterapia falou: professora, eu me reconheço enquanto incapaz de acolher um choro. Eu vou fazer igual aquela autora que o Sérgio Piorret falou, eu vou encaminhar para o psicólogo, porque eu vou falar: meu Deus do céu, meu cliente está tendo um ataque histérico aqui na frente, na minha frente. Eu sei que eu não dou conta de ver o outro chorando, quiçá um choro compulsivo. Então, é nesse momento que surgiu, então, a nossa proposta de trabalho dessa equipe multidisciplinar, para que a gente possa enriquecer ainda mais, tanto o atendimento da fisioterapia, mas você vê o Igor aí, ele é extremamente disponível para essa escuta, quanto o trabalho da psicologia, né? Então, olha aí, os fisioterapeutas sabem isso aí melhor do que eu. Um dos instrumentos usados nesse pilar são as posturas de estiramento, aplicadas de maneira suave e progressiva. Trabalha-se também a respiração, com enfoque particular no diafragma, porque é lá que se encontra o centro das tensões musculares e das tensões emocionais. Eu lembro a primeira vez, meu primeiro curso de meditação, que eu descobri que eu não sabia respirar. Eu tô viva até hoje, graças a Deus, mas a gente começar a prestar atenção na nossa própria respiração, para quem nunca tentou isso, para quem nunca fez, experimenta. Só prestar atenção em como você está respirando. E prepare-se, às vezes pode vir aí uma onda de emoções, que aí eu vou pegar, olha, o depoimento do Igor, né, que ele fala: professor, eu estou numa viagem, que eu estou tentando entender o meu corpo. É isso mesmo, os meus sentimentos, o meu corpo, e aí essa via deixa se misturar, né? Que interessantíssimo isso. Isso pode ser, por exemplo, através de uma simples atenção à nossa respiração. Outro elemento são as massagens, e o que ele chama, então, de toque empático, ok? Eu vou colocar ele falando também aqui sobre o toque empático. Então, só para lembrar que a empatia, ela diz de uma ausência de julgamento. E ao ser tocado, tal como esse abraço que eu relatei, ou o seu cliente sendo tocado pelo fisioterapeuta, né, uma memória afetiva arcaica, ela pode ser evocada. Então, queridos, olha que interessante, a qualidade empática, ou seja, um atendimento sem julgamento. Deixe que o seu cliente fale dele, é sobre ele, é o momento dele. É o nível mais profundo dessa comunicação e é um veículo indispensável para que a técnica da terapia morfoanalítica, da psicologia, de qualquer paciente, de qualquer profissional de saúde
que queira atender o seu cliente como um todo, como um ser humano, né, de modo humanizado, precisa praticar. Aqui a gente depende de que esse atendimento ele seja empático. Eu trouxe para vocês aí um estudo de caso de uma paciente de 50 anos, do sexo feminino, profissão manicure, casada, natural da Bahia, com o diagnóstico, então, de cervicalgia crônica. Ela está fazendo tratamento fisioterápico há 1 ano. Na primeira consulta, onde foi realizada uma avaliação fisioterápica, ela queixava-se, então, de dor e continua com a sensação de carregar o mundo nas costas. No exame físico, apresentou dor local, parestesia irradiada para membros superiores e tensão muscular. Imagina a dor. Após ser avaliada, foi marcada nova consulta para iniciar seu tratamento. Neste dia de retorno, entrou na sala dizendo que não queria fazer nenhuma terapia manual, apenas aparelho, porque não gosta de ser tocada. Durante a sessão, falou sem parar compulsivamente sobre sua vida. Relatou ser casada, disse ter tido 3 filhos de parto normal, que já são adultos e não moram mais com os pais. Disse ainda viver com o marido, mas como ela trabalha de dia e o marido de noite, só se encontram nos finais de semana. Na terceira sessão, relata fazer tratamento para ansiedade e depressão lá no Instituto Pinel, lá na Bahia, 1 vez por semana. Então, você vê que ela já começa a falar que ela, além desse sintoma físico, ela tem depressão e ansiedade. Ela usa florais e homeopatia porque se sente nervosa. Após 10 sessões, relatou não estar melhorando, mas já realiza suas atividades de vida diária sem dor. Continua falando durante as sessões e gesticulando muito. Ao ser proposto uma massagem, a paciente relata que o marido é muito ciumento e que não gosta de ninguém alisando ela. Olha que diferente. Como é que a gente precisa fazer uma adequação? Antes da gente continuar, eu preciso falar, olha, 10 sessões, ela disse que não estava melhorando. Não estou melhorando, não. Mas ela realiza suas atividades da vida diária sem dor. Como é que não está melhorando? Olha como é que, às vezes, é tão bom que, às vezes, o paciente ele vai ter dificuldade de falar da sua memória, às vezes, por medo da alta. Sabia disso? Né? Então, a gente tem que estar atento. Quando ela fala que não está melhorando, mas ela, olha, eu estou realizando as atividades diárias sem dor. Como que isso não é uma melhora, né? Então, isso é muito importante, a gente poder perceber do que está por trás. Eu não estou melhorando. Qual que é o medo? Ou qual que é o ganho secundários que carregar esse sintoma traz para essa paciente? Percebe? Na 15ª sessão, terminando os procedimentos, foi-lhe proposto novamente uma massagem e um alongamento. Diante da proposta, a paciente diz que seu marido não iria gostar disso, pois ele tem ciúmes dela, por considerá-la linda e devido ao fato de ela andar sempre arrumada. Abre aspas. O fisioterapeuta observou que ela sempre vai para a sessão de fisioterapia com a mesma roupa. Ok? Depois de muita conversa sobre os benefícios da terapia manual, porque a gente tem que tirar essa percepção aqui, ó, de que ela está sendo alisada. Olha como é que a projeção do paciente sobre o toque é muito diferente sobre o exercício da técnica, tá vendo? Depois de muita conversa sobre os benefícios da terapia manual, ela concorda em fazer a massagem. Ao ser tocada durante a massagem, a paciente chora, se mexe muito na maca
e fala compulsivamente. Não relaxa. E confessa ser infeliz, sentir solidão, sente falta de afeto por parte do marido, porque esse marido não costuma lhe fazer carinho. A família mora longe, na Bahia, e sente saudades. Os filhos não. Ao mesmo tempo, no início desse estudo de caso, o que ela fala? Ela fala de uma sensação de carregar o mundo nas costas. Olha aqui como é que a gente percebe aí de um desejo e de uma realidade, né? De uma vivência muito distinta. Na 18ª sessão, relata que apesar de não gostar de ser tocada, ou ela não sabe, né? Devido a esse relato. Melhorou muito com a massagem e o alongamento. Até hoje, o que mais aliviou sua tensão, mas que fica desconfiada da fisioterapeuta, pois ela se acha uma mulher linda. Seu sonho é se aposentar pelo INSS. A paciente ainda está em tratamento no Hospital Federal de Ipanema. Obviamente, eu deixei aqui para vocês umas questões aí, olha, porque na V2, amados, vai ter questão aberta, tá bom? Além das questões fechadas. Esse estudo de caso, para a gente corrigir na aula, deixa eu colocar aqui, do dia 1º de junho, tá? E aí, para a gente terminar, antes de eu enviar aqui, eu queria colocar o Sérgio Pirret falando sobre, então, esse toque empático. Olha aqui. Ah, gente, eu acho ele demais. Olha lá. Peraí. E aí, então, eu vou abrir para vocês poderem falar, quem quiser completar, tá? Você sabe qual é o alimento afetivo essencial do ser humano? É o toque. E você sabe o que todos os alunos que fizeram a nossa formação mais valorizam na terapia morfoanalítica? É o poder curativo e a força de contenção do toque. Tanto no toque técnico, aplicado durante um trabalho corporal de estiramento, respiração, correção postural ou massagem, quanto no toque de apoio, compreensão, acolhimento, para acompanhar uma emoção ou uma dificuldade psicológica, sempre a mão do terapeuta diz e transmite muito mais que mil palavras. O toque na terapia morfoanalítica é uma linguagem sensorial que permite comunicar-se com as camadas mais primitivas e mais reprimidas da personalidade. O toque é uma ferramenta terapêutica potente e profunda, que alcança todas as estruturas, tanto físicas quanto psíquicas, e que você vai aprender a utilizar na nossa formação. E aí, queridos, ouvindo ele falar, é impossível a gente não lembrar dessa nossa vivência do isolamento social. Como
como foi no início da pandemia, quando foi exaustivamente divulgado a necessidade do isolamento social, como que ficou evidente essa necessidade humana. A gente via nas propagandas da televisão, né, as pessoas entrando ali em bolhas, se enrolando no rolopac, para tentar exatamente perceber o seu semelhante, não somente através das palavras, mas também através do toque. É interessantíssimo. E a gente vê hoje como que isso faz falta. A gente tem aí essa vivência da partida de entes queridos de modo tão solitário, não pode nem segurar na mão, né? E os meus queridos alunos de psicologia que estão aqui, eu lembrei de um trabalho também que vocês fizeram com a professora, gente, eu esqueci o nome dela, mas eu adorava ela. Ela não dá aula mais no universo, tem um branco, mas sobre a terapia do abraço, né? Então a gente sabe que todo esse contato com o outro, obviamente, quando a gente falando da terapia morfoanalítica, é de modo extremamente profissional, não há envolvimento emocional do profissional de saúde com o seu cliente. Contudo, é através do toque e do olhar que o nosso cliente é considerado como gente, e não somente o diagnóstico que ele carrega, né? E aí, gente, vocês gostaram de conhecer a terapia morfoanalítica? Tá aqui. Me conta. Do dia 1º de junho. Eu acho que eu não vou conseguir colocar isso aqui, o meu telefone acabou. Vocês estão falando comigo, eu tô esperando vocês falarem e eu tava mandando já. Aqui o nosso trabalho, peraí. Só que o negócio caiu. O celular eu não vou conseguir fazer chamada, porque o celular acabou a bateria, aí esse negócio aqui não funciona. Eu vou colocar lá pro dia 10, então eu vou subir aqui no Ava, tá? O estudo de casa. Mas aí, vocês gostaram, vocês viram? Que bacana! Tá vendo como é que é amplo? É isso mesmo, e é uma técnica nova, mas é a partir da experiência que a gente vai, igual o Igor falou, vai percebendo que não é suficiente tratar só o corpo, assim como não é suficiente tratar só a mente ou só as emoções, né? É enxergar o sujeito como um todo. Que bom que vocês gostaram. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Vocês estão caladinhos? Tá tudo bem? Deixa